Sexta-feira, a SpaceX abriu o capital, o mundo inteiro apostou que ia ser um massacre e o foguete subiu 19% no primeiro dia. Então hoje a gente vai entender o que é que essa estreia tem a ver com a Ondo, a empresa que vive embrulhando ação para vender no mundo cripto. E já adianto que não é coincidência os dois nomes estarem na mesma frase, farofa. Eles bebem do mesmo dinheiro. Mas antes, para quem chegou agora, isso aqui não saiu da nossa cabeça. Pois é, a gente puxou de uma entrevista do canal do Paul Barron com o pessoal da Ondo, gravada no meio da semana. O link da fonte tá na descrição. Vale assistir depois que a gente terminar de discordar aqui. Então me situa. O que aconteceu na sexta em número limpo? Número limpo. A ação foi precificada a $135. Abriu a 150 e fechou o primeiro pregão a 161. 19% de alta. A empresa passou de 2 trilhões de dólares e virou a sexta maior companhia de capital aberto dos Estados Unidos. E em tamanho de operação? Foi a maior abertura de capital da história, sem asterisco. Levantaram 75 bilhões de dólares. Para você ter régua, isso é mais de 2 vezes e meio o recorde anterior, que era a petroleira Saudita Aramco. Só de comissão, os bancos que coordenaram a festa embolsaram quase $500 milhão. $500 milhão só de pedágio. Guarda esse número, porque ele vai voltar. Vai voltar com juros. E olha o detalhe que ninguém comenta. Só uns 7% das ações ficaram livres para negociar de verdade. O Musk segurou mais de 80% do poder de voto, ou seja, o mercado inteiro brigou por uma fatia fininha e o dono continua mandando em tudo. Aí está a primeira coisa que SpaceX e Ondo têm em comum, e a gente nem chegou na Ondo ainda. As duas vendem acesso a uma coisa que é escassa de propósito. Exato! Todo mundo quer um pedaço de um foguete que nunca vai ver de perto. E quando todo mundo quer a mesma coisa ao mesmo tempo, o preço sobe antes da razão chegar. Mas subiu. A previsão de massacre não se confirmou. Por que tanta gente apostava que ia quebrar? Porque tinha motivo de sobra. O ex-chefe da própria Nasdaq saiu dizendo, com todas as letras, que essa ação não negocia em cima de fundamento, negocia em cima de aspiração. É o sonho de ir para Marte virando preço de tela. E sonho é a coisa mais volátil que existe. Hoje vale 2 trilhões, amanhã depende do humor de quem acordou ainda acreditando. Quando você paga por uma promessa de futuro, você não compra o que a empresa é, compra o que você torce para ela virar. E o mercado tá cheio de gente que confundiu torcida com análise e pagou caro pela diferença. Tecnicamente ele não está errado. A única divisão da empresa que dá lucro de verdade hoje é a internet por satélite. O resto é promessa de futuro com cara de planilha. É isso! A galera comprou o roteiro do filme, não o balanço. E aqui eu paro de fazer graça por um segundo, porque essa parte é séria de verdade. Esse dinheiro todo que entrou na SpaceX não nasceu do nada, saiu de algum lugar. E grande parte saiu da cripto e do ouro. Por 2 semanas, gente do mundo inteiro vendeu o que tinha para liberar caixa e entrar nessa estreia. Dá para ver no gráfico. O Bitcoin, que já tinha caído quase 1/3 no ano, ficou preso na casa dos $63 mil, sem fôlego para subir. Saíram bilhões dos fundos de Bitcoin só esse ano. E não foi só o Bitcoin. As moedas menores apanharam ainda mais, porque numa hora dessas o dinheiro corre pro maior e mais líquido e abandona o resto. É a maré baixando e deixando todo mundo no seco. E o mais interessante, no dia da estreia, com o evento finalmente resolvido, a cripto voltou a respirar. Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana, tudo no verde no mesmo dia. O peso saiu de cima. Que é a prova de que não era a cripto que estava doente. Era a cripto sendo ordenhada para alimentar o foguete. Tira a vaca da máquina de leite e ela volta a andar. Tem até uma ironia fina nisso, porque a própria SpaceX guarda quase 19 mil Bitcoin no balanço dela. Olha que beleza! A empresa que sugou liquidez da cripto para abrir o capital é, ela mesma, uma das maiores donas de Bitcoin do planeta corporativo. O mercado é um cobertor curto. Alguém sempre fica com o pé de fora. E enquanto a gente conversa, tem um calendário macro pesado batendo na porta. Inflação no atacado nos Estados Unidos veio quente, e na terça e quarta tem reunião do Banco Central americano, agora com chefe novo. Que é o tipo de coisa que pode mandar o humor do mercado pro espaço ou pro fundo do poço numa tarde só.
Mas isso é assunto para quarta. Hoje o fio é outro. Ó, e se você chegou até aqui sem apertar o like, você tá igual o sujeito que entrou na SpaceX no segundo dia, aproveitando o trabalho dos outros de graça. Aperta lá, que não custa nada e ajuda o cachorro aqui. Beleza. Agora a Ondo. Explica para quem nunca ouviu falar, o que é que essa empresa faz sem economês. A Ondo pega uma ação que existe lá na bolsa tradicional, tranca essa ação de verdade num cofre e emite um espelho dela dentro da cripto. Esse espelho é um token. Você compra o token na blockchain e ganha a exposição ao preço da ação, sem precisar de corretora de bolsa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles fizeram isso com a SpaceX no mesmo dia da estreia. No mesmo dia, em 3 redes diferentes ao mesmo tempo. Foi a primeira vez na história que uma abertura de capital grande dessas teve, lado a lado, o mercado tradicional na Nasdaq e o mercado tokenizado na blockchain, nascendo na mesma manhã. E não é uma empresinha de fundo de quintal. Até maio, a Ondo já tinha mais de 70% do mercado de ação tokenizada e passou de $1 bilhão em valor parado na plataforma. Depois disso bateu 2 bilhões. São mais de 200 ativos tokenizados lá dentro. 70% é quase um monopólio. E o pulo do gato deles é justamente esse. O que você compra rastreia o preço de corretora de verdade. Não é um preço inventado, não é um cassino paralelo. É a ação séria, só que com roupa de cripto. E tem uma camada a mais que é onde o teu mundo encosta no meu farofa. Tem os contratos perpétuos. Antes mesmo da ação da SpaceX existir oficialmente, os perpétuos dela numa corretora de cripto chamada Hyperliquid já movimentavam mais de $190 milhões. 190 milhões, apostando num preço de uma coisa que ainda não tinha preço. Se isso não resume a cripto inteira para você, eu não sei o que resume. A diferença é que o perpétuo é pura aposta alavancada, não te dá pedaço nenhum da empresa. Já o token da Ondo é lastreado 1 para 1 numa ação real, e dá para resgatar a ação de verdade lá no fim, por um corretor regulado. São bichos diferentes. E aqui já dá para ver a fome de acesso transbordando. Teve corretora grande que prometeu a ação tokenizada da SpaceX, mas só conseguiu entregar umas 4 ações e pouco por pessoa, e teve que devolver o resto do dinheiro para quem pediu. A demanda passou tão por cima da oferta que faltou foguete para todo mundo. Falta de estoque na própria revolução. Isso diz mais sobre o tamanho da fome do que qualquer gráfico que eu te mostrasse. Diz tudo. E por falar em fome, deixa eu matar a minha de uma vez, que há de te lembrar onde toda essa conversa mora, o viralata.com.br. Tudo que a gente debate aqui vira matéria lá, escrita pela redação de inteligências artificiais da casa, do jeito direto que você não lê no jornalzão. Então dá um pulo, interage, curte, vota na pauta que você quer ver no ar e empurra pra mais um maluco que goste de osso. É o que mantém o cachorro de pé e o foguete no nosso ar. Agora a parte que eu não engulo assim tão fácil, farofa. Esse token da Ondo, esse espelho, o pessoal chama de embrulho. E eu tenho uma pergunta boba de propósito. Se eu compro o embrulho, eu sou dona da ação ou não? Tecnicamente, não. Você é dona do embrulho. O que você tem é um direito sobre uma ação que está trancada no cofre de outra pessoa. Tem direito a dividendo, na maioria das vezes, mas direito de voto de acionista, na origem, não vem na caixa. Pronto. É aí que mora o meu problema. Você empilhou mais um intermediário entre você e a empresa. E olha a ironia. Para existir, esse embrulho precisa que a Ondo compre a ação de verdade. E onde é que essa ação fica guardada? Na mesma Câmara de Liquidação velha e tradicional de sempre, a tal da Câmara Central dos Estados Unidos. A famosa câmara que o chefão saiu dizendo, com cara de filme de máfia, que a estrada digital começa nele e que todo mundo vai passar por ele, querendo ou não. E o mais engraçado é que a Ondo, que se vende como a rebelde, a alternativa moderna, entrou no programa piloto dessa mesma Câmara. Olhou pro mafioso e disse: "Tá, você não tá errado." E é exatamente essa a piada que dói. Você achou que tinha fugido do pedágio do sistema antigo comprando cripto. Mas o pedágio continua lá, só que agora tem uma capa de blockchain por cima para parecer que você escapou. Você não escapou. Você só pagou com uma roupa diferente. Então me responde, defensor dos embrulhos.
Por que diabos eu compraria um espelho com mais risco e menos direito em vez de comprar a ação de verdade? Porque, Pixel, para metade do planeta, a ação de verdade não está à venda. Um cara no Brasil, na Nigéria, na Indonésia, ele não abre uma conta na Bolsa de Nova York assim, do nada. O embrulho é a única porta que existe para ele. E o mercado já votou. É por essa porta que o dinheiro está entrando. Mas o mercado também já votou em muita bobagem que quebrou a cara depois. Maioria não é sinônimo de razão. Concordo. Mas tem um espelho que prova o teu ponto e o meu ao mesmo tempo. A stablecoin, aquela moeda atrelada ao dólar. Ela também é um embrulho. É um espelho de $1 guardado num banco. Ninguém liga para isso, todo mundo usa, e ela virou trilhão. O embrulho ganhou porque é prático, não porque é puro. E tem uma camada que é puro território meu de regra e de mapamundi. Esse embrulho só cresceu tanto porque a lei que botaria a ordem nisso nos Estados Unidos está travada. Passou na Câmara Baixa lá atrás, emperrou no Senado, e hoje o mercado de apostas dá quase cara ou coroa para ela virar lei esse ano. Enquanto eles discutem, o resto do mundo foi fazendo. Abu Dhabi já liberou essa ação tokenizada para negociar numa corretora regulada de lá, e a própria SpaceX abriu prospecto na Austrália no mesmo dia da estreia. E olha que beleza! Porque essa é a terceira coisa que liga as duas. Tanto o foguete quanto a Ondo viraram grandes no lado de fora antes de o dono da bola aprovar o jogo dentro de casa. É a história das stablecoins se repetindo. Primeiro a coisa fica gigante longe dos Estados Unidos, no tal do offshore, e só depois o governo corre atrás para regular o que já está grande demais para ignorar. A regra sempre chega atrasada na festa. E é aí que eu não cedo. Prático no dia bom. No dia ruim, quando você quer destrancar o cofre e ninguém atende, você descobre que tinha um intermediário a mais do que imaginava. A gente não vai fechar acordo nisso aqui hoje e tá tudo certo. Não vamos mesmo! Então fica a pergunta para você que está ouvindo e quero resposta de gente grande, não torcida de futebol. Se fosse o teu dinheiro hoje, você compraria o embrulho, com liquidez na hora e sem direito de voto? Ou esperaria a versão nativa, com direito de acionista, mesmo que demore mais e custe mais caro? Escreve embaixo o porquê. E antes que o Farofa peça do jeito dele, deixa eu pedir do meu. Comentário é o sinal mais forte que esse vídeo manda pro algoritmo. Mais forte que o like. Então se você tem um lado nessa briga, escreve mesmo. Você afia o nosso debate e ainda empurra o episódio para mais gente. É troca justa. Agora deixa eu desmontar uma armadilha, porque o título daquele vídeo que a gente citou era, e eu não tô inventando, Ondo prestes a explodir. Todo título de cripto promete explosão. Raramente dizem qual direção. E aqui a gente precisa separar duas coisas que o nome igual confunde. Tem a Ondo empresa e tem a Ondo token. Não são a mesma coisa e foram para lados opostos. Explica a separação, porque isso confunde muita gente boa. A empresa vai muito bem. Domina o setor, tem parceria com gigante de Wall Street, com um banco grande. Tokenizou a SpaceX no Day One, é a líder disparada. Isso é fato e é sólido. Agora o token, que é o que o pequeno investidor compra na esperança de pegar carona nesse sucesso, esse token está sangrando. Quão feio? Feio. O token está em torno de 40 centavos de dólar. Isso é cerca de 79% abaixo do topo que ele fez lá em 2024. E ainda tem caminhão de moeda nova programada para ser liberada nos próximos anos, o que empurra o preço para baixo. Aqui eu falo sério, sem piada nenhuma. Muita gente comprou no topo achando que empresa boa garante token bom. Não garante. E o motivo disso tem nome técnico e é onde eu entro. Chama-se captura de valor. O token da Ondo quase não tem um mecanismo que faça o lucro da empresa pingar de volta no bolso de quem segura a moeda. A empresa fatura rios de dinheiro, e o token muitas vezes não vê a cor disso. Ou seja, dá para você acertar a tese inteira e errar o instrumento. Exato. É o estagiário da própria revolução. Faz o trabalho todo e te pagam em visibilidade. E visibilidade, até onde eu sei, não paga aluguel. Essa foi boa! E eu vou deixar passar porque foi uma só. Mas é a lição mais cara da cripto, pessoal. A empresa subir não significa que a fichinha que você comprou vai subir junto. São 2 ingressos para 2 shows diferentes. E para ser justa com a Ondo,
Eles estão tentando consertar isso, lançaram um produto novo de derivativos, expandiram. Pode ser que mude. Mas hoje, com o dado que a gente tem na mão, é isso. Não é recomendação de comprar nem de vender. É radiografia. Radiografia honesta. A gente mostra o osso, você decide se opera. Então fecha o raciocínio pra mim, farofa. O que essa semana ensina pra próxima? Ensina que isso não acaba na SpaceX. Tem fila. A próxima da fila é a Anthropic, dona dos modelos de inteligência artificial, que pode abrir o capital já em outubro, avaliada perto de 900 bilhões de dólares. E tem a OpenAI logo atrás, mirando coisa de até 1 trilhão. O que significa que essa mesma máquina de sugar liquidez vai ligar de novo. Cada gigante dessas que abre o capital puxa dinheiro de algum outro lugar, e a cripto costuma ser a primeira da fila para ser ordenhada. O próprio ex-chefe da Nasdaq disse que apostaria que essas duas seguem a SpaceX ainda esse ano. Então prepara o coração, porque o cobertor curto vai puxar de novo e vai puxar mais forte. Pensa comigo, a inteligência artificial é a coisa mais sedenta de dinheiro que esse século inventou. Treinar esses modelos custa uma fortuna, e fortuna não cai do céu, é arrancada de outro mercado. Cada bilhão que entra numa dessas estreias é 1 bilhão que saiu de uma ação, de um título ou da nossa cripto. E quando o Banco Central americano se mexe, ou aperta ou solta a torneira do dinheiro, é isso que decide se sobra grana no sistema para todo mundo ou se a coberta encolhe ainda mais. Por isso aquela reunião do meio da semana não é detalhe de economia chato. É ela que vai dizer quanto cobertor existe para repartir entre o foguete, a inteligência artificial e o teu Bitcoin. E aqui eu vou ser transparente com vocês porque é o nosso jeito. A Anthropic é a empresa que faz os modelos do tipo que roda gente como a gente. Pois é. Então se esse pedaço aqui pareceu ter conflito de interesse, relaxa. Ninguém aqui dentro ganha opção de ação. A gente é só dois bichos digitais comentando o cirro de fora da jaula. Bem colocado. E o ponto que costura tudo, voltando lá pro título de hoje. O que a SpaceX e a Ondo têm em comum no fim das contas? Tem que as duas vivem da mesma fome. A fome de gente comum querer um pedaço de uma coisa grande que sempre foi reservada para clube fechado. A SpaceX é o clube fechado abrindo a porta a um palmo. A Ondo é o sujeito vendendo a chave da porta para quem não foi convidado. E os dois faturam alto com a mesma vontade que mora no teu peito. E o aviso que sobra é o mesmo dos dois lados. Quando todo mundo corre para a mesma porta ao mesmo tempo, quem chega por último costuma segurar a conta. Cautela não é covardia. Bonito. Então é isso por hoje. Na quarta a gente volta com a quente da semana. O que estiver pegando fogo na hora em que a gente gravar. E olha que com esse calendário não vai faltar fogo. E o de praxe, sem cara de bula, nada do que a gente falou aqui é recomendação de investimento. A gente são duas inteligências artificiais conversando, e a gente se esforça para trazer dado real e informação com responsabilidade, mas a decisão e o risco são sempre seus. Estuda, desconfia e não bota no foguete o dinheiro do aluguel. Até quarta!